Oi! Hoje é a resenha do conto O Baile do Judeu, escrito por Inglês de Souza, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Ora, um dia lembrou-se o judeu de dar um baile e se atreveu a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo no convite família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão, nem o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito, a este por medo de se meter com a justiça e aqueles pela certeza que o mandariam pentear macacos. Assim começa o Baile do Judeu, escrito por Inglês de Souza, que conta a história, desse judeu, que a gente não fica sabendo o nome dele, mas no fundo mesmo o que importa é o tal do baile que ele promove. E é curioso a gente perceber aqui nesse texto que há uma certa consideração a respeito de que, nesse ponto que a história se passa, que é em 1893, parece que há algum problema assim de talvez quem é do judaísmo não tem contato quem é do catolicismo e por aí vai. É uma questão colocada pelo texto. Na verdade, se você for pensar direito, que história é essa que está sendo contada nesse conto aqui do escritor brasileiro? É basicamente essa situação. Ele cisma de fazer um baile e convida todo mundo que não se importa que ele seja um judeu. Quem se importa, exatamente essas figuras nominadas, ele não convida, deixa de fora do baile. E o baile então acontece. E lá pelas 8 da noite, mais ou menos, quando a alegria está solta ali no salão, todo mundo dançando, é que acontece alguma coisa. Que a gente pode chamar assim de sobrenatural, macabra? No começo não, mas depois de um tempinho, depois de um tempo, não só do texto, mas da ação em si que acontece, demora bastante. Aí você me pergunta, faço ou não faço um mistério a respeito, tipo, e agora eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto? Bom, eu vou ter que dizer, mesmo não tendo nada para chamar exatamente de suspense, minha avaliação do texto. Pois é, tá aí outro conto do Inglês de Souza, que realmente se apega exatamente nas características que a gente já tinha percebido em apenas 2 contos lidos nos 2 vídeos anteriores aqui do Mês do Terror 2022. Pois é, o escritor brasileiro tem essa pegada realmente de criar uma certa situação e se valer apenas de um ponto de suspense. E é curioso até a gente perceber um pouco, eu vou precisar enrolar nesse vídeo, pessoal. No texto introdutório aqui a respeito do escritor, se fala mais de um certo problema da definição do que era esse escritor. Sim, antigamente era muito mais fácil você atribuir uma certa escola literária a cada autor. Ao Inglês de Souza foi atribuído que os textos dele eram naturalistas. Pois é, então ele é pertencente à escola do naturalismo. Mas há uma questão aqui colocada por quem escreveu o texto de apoio, e também alguns estudiosos da literatura brasileira, que muito se passou por cima a respeito de Inglês de Souza. Aliás, na sua época, quando ele estava vivo, pertencente à Academia Brasileira de Letras, ele não foi um escritor muito famoso. Hoje em dia, completamente esquecido. Mas ninguém se apegou que, na verdade, talvez dizer que ele era um escritor naturalista não tinha lá muito sentido, porque essas histórias, por exemplo, esses contos aqui no texto, tangem para a fantasia. Então não é exatamente um certo naturalismo, uma questão de embutir um certo sobrenatural em algum ponto da sua história, e começa a fugir um pouco da situação. Então, e de fato, a gente percebeu nos textos anteriores dele que ele tem essa puxadinha, ou a maneira que ele puxa o suspense para a sua obra é criar uma situação esquisita. E a partir daí ele sustenta esta sensação, ou meio que vai até saindo pela tangente. Isso a gente ficou fácil de perceber nos 2 textos anteriores. Mas o problema é que esse aqui é muito do mais simples e a situação de tensão não acontece ou demora tanto a acontecer que logo em seguida já acaba o conto. É um grande problema que a gente tem por aqui. Em quase todo ele, é um texto acho que de 5 páginas mais ou menos, acho que não passa disso, tá aqui 2, 4, 5 páginas.
as 3 primeiras páginas, realmente você não está entendendo que diabo que vai ser contado aqui nessa história, porque só tem o preparo do que está acontecendo, ou seja, todo mundo está se divertindo na festa. Aliás, minto, tem uma situação que você fala, pô, aí que já tem uma coisa esquisita, que exatamente os 3 músicos convidados, que ele também diz aqui, o narrador, é que eles também não se importam que é o judeu que está fazendo a festa, o baile, tudo, então eles vão lá, sim, produzir a música ambiente. Só que tem um detalhe, eles já se arrependeram de alguma forma. Como assim? 2 desses músicos já morreram em situações esquisitas em anos seguintes, ou seja, até a gente descobre nesse ponto que a história já aconteceu, é um fato que está sendo relembrado pelo narrador, então, desta narrativa. E o 3º músico é até colocado, que se cuide, fulano, porque talvez o seu dia esteja chegando. Aí você fica pensando, caramba, ou seja, o Inglês de Souza ele colocou uma situação de tensão para a gente ficar curioso, mas é pouca coisa, vamos combinar. Mas de qualquer forma a gente fica, que isso? Então todo mundo que participou do baile tá para morrer? Mas não, realmente de fato é apenas os músicos, porque aí depois o texto começa a ficar normal, só começa, né, o pessoal a dançar, e aí que vem uma situação que a um primeiro momento parece, tá, talvez tenha algo mais ali, mas também ao mesmo tempo não. O que acontece? E aí eu já posso até entrar numa situação de spoiler, de fato, não, dá para deixar o grande spoiler, o grande final, para aquela sessão que você pode pular se você não quiser saber exatamente como termina a história. Enfim, mas vamos chegar até lá primeiro. Tem uma situação que entra um sujeito desconhecido na festa. Era uma festa de convidados, mas pintou um penetra. Um sujeito que está todo meio não reconhecível, digamos assim, né? Está com sobretudo, cola levantada, ele tem um chapéu, um gorro, uma coisa assim, você não consegue ver o rosto dele direito. Mas, digamos que ele faz uma afronta, está lá dançando a moça mais deslumbrante da festa, que não é a mulher do dono da festa, o judeu, se eu bem entendi direito, né? Acho que não é, mas de qualquer forma. Tá lá ela dançando. Bom, mesmo que fosse, também não importa, seja bem claro esse ponto, né? Acho que não tem uma conotação de uma coisa com a outra, mas o que importa? Uma moça bonita, desejada aos olhos de todos os homens. Aí chega esse sujeito ali que tem uma aparência maltrapilha e tem a ousadia de convidar a dançar, né? Quando termina uma música vai começar outra, ele já estende a mão, a dama, convite, né? A uma contradança. Ela aceita. E eles passam, então, a rodopiar assim que a música se principia. Na verdade, o salão está cheio, está todo mundo dançando. Acontece que, a partir daí, vai se enfatizando que esse sujeito, pela audácia que ele teve em pedir aquela formosa dama para dançar com ele, todo mundo fica impressionado com a ousadia em si. Não o fato que ele é um maltrapilho, porque talvez uma situação comum, ele simplesmente seria posto para fora do salão, né? Seria arrancado ali da sua parceira e sendo chutado até chegar lá na rua, né? Mas é a ousadia de todo mundo, que todo mundo percebe, na verdade, né? E gera aquele buchicho, você viu fulano fazer isso com ela, aquela formosa dama, não sei o quê. O tempo vai passando, a música vai passando também e todo mundo está rodopiando ali no salão. A partir desse ponto, e demora até um pouquinho essa nova situação da cena acontecer, o texto também vai correndo solto, até que chega um ponto onde você percebe que, caramba, a música não acaba e o rodopio ali da dança também muito menos. E para aquela moça ali que está dançando com aquele sujeito não reconhecido, está sendo uma certa agonia. Ela está querendo fugir, mas não consegue. E aí? Chegamos então no ponto meio sobrenatural então da questão deste conto do Inglês de Souza. Essa situação angustiante que esta mulher está passando. Só que ninguém se dá conta disso, basicamente. Pois está todo mundo ainda só falando, que ousadia do sujeito em ter invadido a festa, quem ele pensa que é. Mas ninguém vai lá separar ele da formosa dama. Isso vai se estendendo durante muito tempo do texto, até que num certo ponto alguém resolve, que eu acho que é o marido dela, né? Que também não é o judeu. Também se for, não tem problema. Porque isso não importa para a narrativa em si. O que vale é apenas a descoberta que se faz quando vai encarar, então, aquele sujeito todo encoberto que não deixa revelar a sua face. É esse o mistério principal do texto. E aí eu tenho que dizer para vocês que, caso vocês não queiram saber a resolução aqui dessa história mínima,
dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e vá até o ponto onde eu começo então a minha atribuição de nota para esse conto do Inglês de Souza. Mas não é grande coisa também não, viu? Vamos combinar, né? Enfim, tá dado aviso, então eu vou dar o spoiler de como a história termina. Quando se revela então, né, tira o capuz, baixa a gola ali do casaco do cidadão, eis que se descobre que ele é um boto. Pois é, histórias do Amazonas, né? Um boto. Foi boto, sim, pois é. Só que até pensei na hora que é descrito exatamente esse ponto, onde se descobre, né, que embaixo ali do capuz, do chapéu, sei lá, não me lembro direito o que é, né? Enfim, se revelou a face do cara que está dançando com a dama, né? Tudo parou, o baile parou, aquela coisa toda, né? Na verdade, os músicos até deram uma parada, porque eles já estavam de saco cheio de tocar a mesma parte da música, porque não parava aquele rodopio, né? Os dois continuavam a dançar eternamente, os outros casais já tinham até parado de dançar, mas enfim. Na verdade, quando tudo isso aconteceu, a descoberta é revelada, a identidade do sujeito, pensei, não, tudo parou, todo mundo ficou olhando. Não, na verdade, eles continuaram rodando, rodopiando pelo salão e começaram a ir para fora da casa. Oi? E foram parar nas águas. Ou seja, o boto levou a mulher. E esse é o final esquisito deste conto. Aliás, como é que é? A última frase me parece que tem um certo gracejo também. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É verdade. A frase final é: desde essa vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu. Basicamente isso. Pois é. É a situação que nós temos aqui no finalzinho deste conto, o que não ajuda a torná-lo uma coisa sensacional, porque existe essa possibilidade. Muitos contos, às vezes, eles não têm um forte impacto no seu começo, o que é o ideal. Na verdade, você já ser fisgado por uma história arrebatadora e você nem precisa ser bom o restante, você sempre vai lembrar do texto. O miolo, geralmente, ele pode ser tão bom, ter um grande desenvolvimento, né, todos os personagens ganharem uma certa importância a mais, ou, quem sabe, talvez, um conto fique eterno na nossa memória quando ele tem um grande desfecho. No caso desse conto aqui, é uma coisa surpreendente? Em um certo sentido sim, em um certo sentido não. Ainda é possível, como foi nos outros textos do Inglês de Souza, você deduzir o que está acontecendo se você tem algum conhecimento de algumas lendas sobrenaturais ali do folclore da região amazônica. Você pode muito bem sacar as coisas, se você tem, claro, esse contato com esse tipo de história. Essa aqui talvez seja até a mais fácil, mas eu confesso, eu não cheguei a esse ponto não, eu não fui, era, né? Saquei, sou esperto. Não foi o meu caso, realmente eu até fiquei surpreendido, só que de novo eu achava que a partir dessa revelação, alguma coisa mais vai acontecer. Mas não, é pouquíssima coisa. Para falar a verdade, é algo que já era uma coisa frustrante, né? Até essa frase final dita, então, eu falo, mas e daí? Sim, é uma bela de uma frustração esse conto aqui do Inglês de Souza. E vamos combinar, quase toda a totalidade dele, ele não está sustentando uma situação tensa. Ele só faz isso a partir do momento que a dança em si, com o sujeito misterioso, se principia. Mas é muito pouco, isso já está praticamente nas 2 páginas finais do texto. Ou seja, você demora a encontrar algo que você possa dizer que essa é uma história de assombro. É naquela coisa, se você está dentro de uma coletânea que já se propõe a isso, você pode se envolver um pouquinho mais. Agora, se você está numa coletânea de textos genéricos, sobre qualquer outra coisa, e você esbarra com, depois de ter lido, por exemplo, uma história romântica, depois de uma história policial, esbarra com essa, você fica pensando o tempo todo, o que é que eu estou lendo? Você não vai já querer procurar algo assombroso desde as primeiras linhas do conto. Não mesmo. Então, isso é um grande problema, com certeza. Enfim, para esse conto aqui, então, O Baile do Judeu, escrito por Inglês de Souza, eu atribuo apenas uma nota bem baixa, porque realmente eu vou esquecer disso aqui facilmente, nunca mais vou me lembrar, não tem motivo para me lembrar disso, não há nada marcante. De novo, para O Baile do Judeu, de Inglês de Souza, eu atribuo apenas um asterisco. Não tem como dar mais do que isso. Não é mal feito o texto, não é uma porcaria, mas é algo que você lê e esquece logo que você fecha o livro.
Bom, eu ia falar semana? Não, na próxima sexta-feira vamos para um outro autor, porque acabou Inglês de Souza. Teremos agora Medeiros de Albuquerque, e a primeira narrativa dele será Palestra a Horas Mortas. Um texto um pouquinho maior, vamos ver se um bom clima de tensão será exposto por aqui, né? Vamos ver qual é a pegada desse novo autor brasileiro, que a gente vai dar uma boa sacada aqui no projeto Mês do Terror, edição 2022. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, de outros contos que já participaram aqui desta edição de 2022. E tchau!